Shalom Adonai, seja bem-vindo. Hoje a matéria é Soteriologia, lição 1. Pessoal, essa matéria está maravilhosa. Na aula passada nós falamos sobre a predestinação e o livre-arbítrio, calvinismo e arminianismo. Se você perdeu, vai lá embaixo e assiste as videoaulas. Soteriologia, doutrina da salvação. Se você tem esse livro, abre na lição 3. Se você não tem, entre em contato comigo para você adquirir teus livros. Ó, tá aqui os livros de teologia, tá aqui o anel, tô na escola. Já já eu vou filmar os livros para vocês adquirir, tá bom? A realidade da salvação. Qual é a realidade da salvação? Na verdade, a salvação vem de Jesus Cristo. Jesus é o tema central da Bíblia. Ó, a realidade da salvação, lição 3. Então, Jesus é o tema central da Bíblia e a salvação é o ponto final. É interessante, Gênesis começa com casamento, Apocalipse termina com casamento. Gênesis, o casamento de Adão e Eva. Apocalipse, o casamento de Cristo com a noiva, a igreja. Então, a salvação é em Jesus Cristo. Paulo fala que nenhum outro nome é dado entre os homens para que possa ser salvo. A salvação e a fé. A salvação é pela fé e pela graça. Pela graça sois salvo. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, a salvação é um dom de Deus. Vem pela graça de Deus. O que é graça? A palavra graça significa favor imerecido. Nós não somos merecedores, mas pela graça de Deus nos torna salvo, mediante a fé. A fé é acreditar, é crer em Jesus Cristo. Lembra no ladrão da cruz? Ele estava pronto para ir para o inferno, mas agora ele vai ser salvo. Ele foi salvo, porque ele creu em Jesus Cristo. O grande segredo da salvação é a fé em Jesus Cristo. E eu sempre falo nas minhas aulas, o tripé da salvação é 3. Confessar, abandonar e se arrepender. Confessou. A Bíblia diz, se com tua boca confessares e abandonar, se deixares, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. E se arrepender. A pessoa se arrependeu, confessou e abandonou, pronto, meu irmão, está zerado diante de Deus. Então escreva aí, pega um papel e uma caneta. O tripé da salvação é confessar, abandonar e se arrepender. Porque tem gente que confessa, mas não se arrepende. Outros se arrependem, mas não confessa. Outros não abandonam. A Bíblia diz, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. A palavra fé ocorre 244 vezes no Novo Testamento. Já pensou? No Antigo Testamento só tem 3 vezes a palavra fé. No Novo Testamento tem 244 vezes. E a fé também não vem de obras. A salvação não vem de obras. A salvação vem pela fé. Agora, quem tem fé tem obras. Quem tem obras tem fé. É como a parede, o alicerce. Esse teto aqui está sendo segurado pelo alicerce. O alicerce é as obras. Não adianta você dizer que ter fé se não tiver obras. Tiago fala, tu tem fé, eu mostro a minha fé pelas minhas obras. Existe fé intelectual, fé salvífica e fé salvadora. Tem 3 tipos de fé. Fé como dom, fé como fruto e fé natural. Fé natural é aquela, amanhã eu creio que o sol vai estar bem, eu vou trabalhar. É uma fé natural. A fé como fruto é a fé salvadora.
Quem crê em Jesus Cristo será salvo. E a fé como dom é aquela de orar e parar de chover, multiplicar pães, entendeu? 3 tipos de fé. Anote aí. Fé salvadora, fé como fruto e fé natural. A fé sem obra é morta. Não adianta você dizer que tem uma fé tremenda em Deus se não ajuda o próximo, não ajuda a viúva, o órfão. Aliás, a verdadeira religião que Jesus falou é essa. Tem muita gente que fala assim, professor, qual é a verdadeira religião? A Bíblia, a palavra de Deus, está aqui, ó. Ela fala a verdadeira religião. A verdadeira religião, Tiago fala, a verdadeira religião é visitar as viúvas nas suas necessidades e os órfãos, visitar o abandonado. Então, biblicamente, a maior religião e verdadeira é visitar os necessitados. Tá bom? Então não adianta você fazer milagre extraordinário se você não ajuda o próximo. A verdadeira religião é visitar as viúvas e os órfãos nas suas necessidades. Hoje em dia, as viúvas têm aposentadoria, os órfãos às vezes têm herança, mas no tempo de Cristo, a mulher não tinha aposentadoria, a mulher não tinha ajuda do governo. No tempo de Jesus, uma mulher, quando o seu marido morria, ela tinha 2 alternativas, ou mendigar ou virar prostituta, vender o seu corpo para se manter, porque ninguém queria essa mulher mais. Por isso tem várias mulheres, mulher pecadora, mulher não sei o quê. As mulheres abandonadas pelo marido, ela virava prostituta ou ia mendigar. Quando somos edificados na fé? Somos edificados na fé quando ouvimos a palavra de Deus. A Bíblia diz, a fé vem do ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, quando o homem e a mulher ouvem a palavra de Deus, ele aumenta a sua fé. A fé vem do ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quem muito lê Bíblia, muito tem fé. E por falar em ler Bíblia, eu vou dar uma dica. Quem lê 3 capítulos da Bíblia por dia, lê a Bíblia toda dentro de 1 ano. Então você lê 3 capítulos da Bíblia segunda-feira, 3 terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Todos os dias você lê 3 capítulos da Bíblia, dentro de 1 ano, você leu a Bíblia toda. Então, quando somos edificados na fé? Número 1, quando você lê a Bíblia. 2, quando dedica-se a Deus em oração. Quando somos edificados? Quando lemos a palavra e quando estamos em oração. E quando está se consagrando ao serviço cristão, evangelizando, fazendo missão, também aumenta a fé. Quando você está indo na igreja, no culto de doutrina, na escola dominical, você está exercitando a sua fé, a sua comunhão com Deus. A salvação mediante a fé. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2 e 8. Leia na sua Bíblia, Efésios capítulo 2, versículo 8. Está escrito assim, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Sem fé não pode agradar a Deus. Sem fé ninguém pode entrar no céu. Isso não vem de vós. A salvação não é nossa. A salvação é de Jesus Cristo por meio do dom de Deus. A salvação é uma dádiva de Deus. É um presente de Deus ao homem. É um dom de Deus.
por meio de Jesus Cristo. Ninguém vai ser salvo senão por meio de Jesus Cristo. Muitos alunos me perguntam, professor, e os índios, os povos que vivem lá na Amazônia, que nunca ouviram falar da Bíblia, nem de Deus, nunca ouviram falar de Jesus, eles vão ser salvos? Paulo fala em Romanos, a luz da consciência é uma lei. Todo homem, mesmo que ele não tenha conhecimento de Deus, da Bíblia, de Jesus Cristo, tem uma lei interna dentro dele. É uma lei da consciência. Então a pessoa que não conhece Deus, não conhece Jesus nem a Bíblia, na hora que ele vai matar outra pessoa, a consciência dele diz, é errado, não faça isso. Então eles vão ser julgados segundo a Bíblia, Paulo dizendo, pela luz da consciência. Porque tem índios que nunca matou, nunca roubou, nunca estrupou, mas também nunca ouviu falar da Bíblia, de Deus, de Jesus. Vai ser salvo pelas obras, à luz da consciência. Então esse índio, esse povoados que nunca ouviu falar de Jesus, mas ele não traiu a sua lei da consciência, a luz da consciência. Paulo fala isso em Romanos, a luz da consciência. Quando nós vamos fazer alguma coisa, nós sabemos se é errado ou certo. Qualquer pessoa sabe que matar é errado. Não precisa ser cristão, estar no meio da sociedade. A luz interna do ser humano indica, não mate, está errado. Não estrupe, está errado. Entenderam, pessoal? Então esses índios vão ser salvos se tiver boas obras e uma boa luz de consciência. Porque aquele que traía a sua consciência, fazia as coisas maldosas, mas a sua consciência acusava, Deus vai julgar eles pela luz da consciência. Mas aqueles que fizeram boas obras, que não mataram, não roubaram, não estupraram, eles tiveram uma boa consciência, sem conhecimento da Bíblia, pode ir para o céu? Sim. Eles vão ser julgados, segundo a Bíblia, pela luz da consciência. Alguma dúvida aí? Jesus, o caminho da salvação. Ninguém pode ser salvo a não ser por nome de Jesus, com exceção de quem nunca ouviu falar. Viu? A pessoa nunca ouviu falar de Jesus, mas ele teve uma boas obras, uma boa ação, a sua luz da consciência nunca lhe traiu, aí ele vai ser salvo. Fora isso, tem que ter Jesus Cristo com a sua lei. Jesus é o único meio da salvação por todos os homens. Jesus ensinava, olha aqui, Jesus mais ensinou do que pregou. Eu vou repetir. Jesus mais ensinou do que pregou. Se Jesus pregou 100 vezes, ele ensinou 200. Se Jesus pregou 1000 vezes, ele ensinou 2000 vezes. O dobro do que ele pregava, ele ensinava. E aonde ele ensinava? Nas sinagogas. O que é sinagoga? A palavra sinagoga do grego é igreja. Sinagoga lá em Israel é o que nós chamamos de igreja. Sinagoga e igreja é a mesma palavra. Então Jesus ensinou nas sinagogas, nas aldeias, nos templos, nas praias, nos montes, nas casas e também individualmente para a mulher samaritana e para Nicodemos. Aliás, os maiores sermões da Bíblia foram dados por Jesus Cristo no sermão individual. Não foi coletivo, multidão. O sermão da montanha extraordinária, foi para a multidão. Sermão da montanha porque ele estava em cima da montanha. Sermão da planície porque ele estava na planície. Entendeu? Sermão da montanha, porque ele subiu na montanha e ensinou lá de cima. Por isso que dá o nome Sermão da Montanha. E os maiores sermões de Cristo foram dados pessoalmente para Nicodemos
e a mulher samaritana. Lembra de Nicodemos? Senhor, o que eu faço para ser salvo? Tu tem que nascer de novo. Ah, eu não sei o que é nascer de novo. É nascer da água e do Espírito. Da água é a palavra e do Espírito é o Espírito de Deus. Nascer da água não é o batismo nas águas, porque o batismo nas águas é apenas um simbolismo e não um princípio de salvação. Você vê que o ladrão na cruz, ele não foi batizado nas águas, mas foi salvo. Por quê? Quando Jesus falou para Nicodemo, é necessário nascer da água e do Espírito. Da água é a palavra. Jesus fala em João capítulo 15, versículo 3. Vós já estáis limpo pela minha palavra. Então nascer da água é nascer da palavra de Deus. Porque a água ela serve para três coisas: purificar, saciar e lavar. Então a palavra de Deus sacia a nossa sede, nos purifica e nos lava de todo o pecado. E nascer do Espírito é a regeneração, é nascer do Espírito Santo de Deus. Ninguém pode ser salvo se o Espírito de Deus não fazer nele nascer. E como saber se uma pessoa é salva? Através do fruto. Como saber se é um pé de manga? Através da manga. Através do fruto se conhece a árvore. Não foi Jesus que disse? Pelo fruto se conhece a árvore. Então, como saber se uma pessoa é salva ou não? Pelo fruto. Ele é honesto, ele não mente, não rouba, não fuma, não peca. Esse aí tem o fruto do Espírito. Mas aquele que mente, rouba, mata, estrupa, esse aí tem o fruto da carne. Nós temos que ter o fruto do Espírito. Como saber se uma pessoa é salva? Se ele tem os frutos do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade. Os dons é de Deus para o homem. O fruto é do homem para Deus. Os dons revelam poder. Os frutos revelam caráter. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho. Antigamente os animais não tinham condição adequada de eliminar o efeito do pecado. Antigamente as pessoas pecavam e matavam os animais para cobrir o pecado. Jesus ele não cobre o pecado, ele tira o pecado do mundo. João fala em João 1:29. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o sangue dos animais do Antigo Testamento fazia expiação pelo pecado. O que é expiação pelo pecado? É cobrir o pecado. Não tirava, cobria. O sangue do animal fazia expiação, cobria. E o sangue de Cristo não cobre não, ele purifica. É igual um cocôzinho de gato. Cobrir com terra ou lavar. Cobrir com terra é expiação. Lavar é o sangue de Jesus Cristo, que faz com nossos pecados. O ensino por meio da salvação. A fé leva o homem ao encontro com Deus. A Bíblia fala: sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem que crer em Jesus Cristo. Tem que crer na palavra de Deus. Sem a Bíblia, sem a fé em Jesus Cristo, sem Deus, nós somos perdidos. O ensino bíblico sobre o perdão. Você, para ser perdoado, você tem que perdoar. Com Deus está o perdão. O Senhor pertence o perdão. Deus é perdoador. Sacrifício pelo pecado e o valor do pecado. Lembra da oração do Pai Nosso? Pai nosso que estais no céu, santificado seja teu nome, venha a nós ao teu reino. Assim, perdoa nossas dívidas,
assim como nós perdoamos nossos devedores. Só que tem gente que nunca perdoa, mas quer o perdão de Deus. Salvação não é isso. Salvação é você dar para receber. Eu perdoo e Cristo me perdoa. Tá bom, pessoal? Soteriologia, lição 3. A próxima lição é encerramento desse livro. Agora eu vou mostrar as coleções dos livros para você adquirir. Tá bom? Aqui, ó. Esses 20 livros aqui é o básico. Teologia, doutrina de Deus. Cristologia, doutrina de Cristo. Pneumatologia, doutrina do Espírito Santo. Então esses 20 livros aqui, ó, é o curso básico. 20 livros. Aqui tem 20 livros. É o curso básico. Esse aqui é o bacharel, é mais 20. Então, o curso básico, 20 livros. O básico e o bacharel, 40 livros. Esses 40 livros aqui são o básico, o médio e o bacharel. Também tem anel de formatura, ó pessoal. Anel fino e anel grosso. Olha, qual é o anel que você gostaria? Anel fino ou anel grosso? Canudo de formatura. Aqui a caixinha cheia de anel, ó. Vocês querem anel? Anel fino e anel grosso. Aqui, ó. E todos esses livros aqui tem vídeo aula. Olha lá, ó. Teologia, Cristologia, Pneumatologia. Tá aqui, ó. Você clica aqui, ó. Playlist. Nesse canal. Pastor Josiel Saraiva. Aqui é a formatura que eu fiz, ó. Que é a formatura de teologia. Nesse canal. Pastor Josiel Saraiva. Teologia, Cristologia, Pneumatologia. Cada livro tem 4 videoaulas. Tá aqui, ó. Tribos de índios e povoados muito antigos, que houve um dia que demorou passar, e outros países dizem. Tá bom, pessoal? Então, quem quiser falar comigo, meu WhatsApp está aqui em cima, ó.